E ainda falando em trânsito, nós vimos no início do Jornal do Almoço o caso do seu Dorivaldo, que foi vítima de um motorista embriagado e hoje vive com várias sequelas desse acidente. Quem está conosco para conversar sobre essa relação perigosa entre bebida e direção é a Tanara Souza, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa Álcool e Trânsito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Tanara, bem-vinda ao Jornal do Almoço. Qual é a situação hoje do Brasil em relação a essa questão, álcool e trânsito? Que deficiências a gente tem? Nós temos hoje uma situação que vai de deficiência, desde sabermos o número real de mortos no trânsito e pessoas envolvidas, de vítimas, que têm lesões e qual o impacto disso. E também temos uma deficiência em saber qual a causa, em que percentual das 50 mil mortes quase que nós temos ao ano no Brasil, que percentual dessas mortes estão relacionadas à questão do uso de álcool e outras drogas. Nós temos alguns estudos que são feitos por algumas universidades, usamos alguns dados disponibilizados pelo setor público, mas ainda há uma deficiência, porque muitas vezes não temos instrumentos, não temos institutos de perícia capacitados. A regulamentação também é deficitária, Tanara? Sim, ainda temos, nós temos uma legislação que tem um limite muito baixo, uma tolerância zero ao consumo de álcool pelos condutores, mas ainda temos regulamentação e instrumentos para que essa lei seja colocada em prática ainda muito deficientes. Precisam ser desenvolvidos instrumentos adaptados à realidade brasileira. Precisamos de profissionais capacitados também para que eles possam utilizar esses instrumentos tanto físicos como usar o conhecimento, serem treinados para poder identificar condutores sob efeito de álcool e outras drogas. Tu falaste na questão do impacto que esses acidentes têm. É um impacto tanto social quanto econômico, Sim, nós temos um impacto que em parte dele é quase impossível de ser mensurado, A gente viu essa vítima que ficou sequelas, com muitas sequelas. E como medir o impacto para essa família? A gente tem algumas técnicas de medir essa perda, mas como ele mesmo comentou, se o filho dele, ele já é uma pessoa que já está provavelmente aposentada, mas mesmo assim isso tem um impacto econômico, isso afeta a família toda. Se fosse um jovem, ele teria que ficasse com sequelas, ele ia ter redução na sua produtividade, isso afeta a economia brasileira e de outros países. Tu tens um número do quanto isso afeta? Tem estudos, tem estimativas feitas pelo Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, do IPEA, que isso pode chegar no Brasil a 40 bilhões por ano o custo dos acidentes, envolvendo mortes. Nós temos quase 50 mil mortes no Brasil por ano. Isso, dados oficiais mostram 43 a 46, mas a gente sabe que tem subnotificação, muitas pessoas vão a óbito depois e aí não é notificado como acidente de trânsito. Então nós temos um impacto muito grande, uma cidade de de médio porte que some do Brasil a cada ano em função dos acidentes de trânsito. Tem um grande problema que a maioria dos motoristas, quando parada, se nega a fazer o teste do bafômetro. É um número muito maior do que aqueles que fazem, E não se tem instrumentos adequados para levar adiante também, essa detecção de se há ou não o envolvimento do álcool. Sim, nós temos, na verdade, o agente de trânsito, muitas vezes, ou o policial, ele se vê sem instrumentos para detectar. Quando o condutor recusa, se ele não tiver um treinamento adequado para perceber sintomas que nem sempre são tão claros, e há instrumentos já utilizados por polícias de outros países, como o teste padronizado de sobriedade, que é uma série de testes que poderiam ser aplicados se os profissionais aqui tivessem o treinamento adequado. E há também outros testes rápidos de screening para outras substâncias, que é importante a gente lembrar que mesmo que o condutor faça o teste do etilômetro, se ele estiver usando qualquer outra substância, maconha, cocaína, anfetamina, isso não vai aparecer no teste com o teste do etilômetro. Então é preciso ter novos instrumentos, que seja regulamentada a utilização pelos profissionais de segurança, outros instrumentos que existem
que são utilizados já em outros países e que possam ajudá-los a reduzir, né, esse número de condutores que não teriam condições de estar dirigindo, tirar eles da via para que a gente tenha segurança que possa voltar para casa. Mas a gente viu, né, o levantamento do Ministério da Saúde mostrou que no Brasil, cerca de 20% dos acidentes envolvem o uso de álcool. Tu te arriscarias a dizer qual é o problema do nosso motorista? É um problema de comportamento, é falta de consciência de que o álcool é uma droga potente? Esse dado, inclusive, na verdade, ele pode ser ainda pior, né? Esses dados do Ministério da Saúde, eu conheço eles um pouco, eles são feitos com vítimas não fatais. A gente sabe que vítimas que vão a óbito, em geral, os acidentes são mais graves e, em geral, elas têm um percentual maior de álcool no seu organismo. Então, a gente pode chegar a 60% em alguns locais. Então, pode chegar a 60% dos acidentes podem ter envolvimento, principalmente os acidentes fatais. E a gente sabe que o impacto do álcool, né, do uso de outras substâncias, qualquer quantidade de álcool, mesmo em pequenas doses, menos pequenas doses, isso pode comprometer. Isso pode vir associado a excesso de velocidade, a desatenção, a cansaço, né? Muitas pessoas saem para beber no final da tarde, já depois de uma longa jornada de trabalho. Isso afeta o seu desempenho para dirigir. E às vezes as pessoas não têm essa consciência de que, ou percebem que tem um impacto no vizinho, mas não nela mesma. Então é uma questão de consciência, né? E é preciso que o poder público estabeleça intervenções e medidas que façam que isso mude, que as pessoas percebam isso. Tem algum modelo de fiscalização que tu achas que pode ser aplicado no Brasil? Eu acho que há um conjunto, né? As intervenções, elas têm que ser feitas de forma coordenadas, né? Tem uma série de coisas que funcionam em outros países, a gente ainda precisa testar, tem talvez mudanças culturais, mas a gente sabe que, né, a gente tem uma tolerância baixa, né? A nossa legislação já criou isso, mas como transformar isso em ação, né? Em aumentar o número de blitzes, né? A gente sabe que isso é efetivo, fiscalização é uma das coisas que mais funcionam. A gente tem dados que para cada dólar investido em intervenções de fiscalização, isso pode salvar 50 dólares. Cara, o importante é que alguma coisa seja feita, né, efetivamente, para combater essa relação perigosa, né? Muito obrigada pela tua presença aqui no Jornal do Almoço e pelas informações. Obrigada.